Atenção, minhas tias e tios do Zap. Precisamos fazer uma grande mobilização nas redes sociais para defender a proposta correta, para mostrar o caminho. Para de reclamar, vamos apontar a solução. A solução já está aí. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, elaborou uma sugestão, uma proposta de emenda constitucional para a reforma do judiciário. E agora ele está correndo atrás de assinaturas para que isso se viabilize. Qual é o problema? A turma do Centrão não gosta de ler essas propostas. Não gosta de ler. Alguns por canalice, mas a grande maioria é porque não sabe nem o que está fazendo ali no Congresso Nacional. Por isso a gente tem que fazer uma mega mobilização nas redes sociais, uma mega mobilização pessoal. Mapeie quem é o deputado do Centrão e vamos para cima deles para mostrar o caminho, apresentar proposta concreta. Aqui não tem falação mal de ninguém, não é contra ninguém. Essa é uma proposta que é a favor do Brasil, super necessária. É preciso reequilibrar as relações entre as instituições do país, ou então daqui a pouco a gente vira uma Venezuela madura. Vocês querem isso? Eu não quero não. Então eu quero debate. Então estamos propondo o debate. A proposta do Luiz Felipe é bastante interessante. Vamos lá. O que muda com essa PEC do Judiciário que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança está propondo? Alô, pessoal do Centrão, se liga, presta atenção nisso. Assina a sua adesão a essa proposta para ser debatida no plenário do Congresso Nacional. O que muda? Primeiro, ela institui mandatos de 10 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho. Também prevê requisitos mais rígidos para ministros. Exemplo, idade mínima de 50 anos para o STF, 45 anos para o STJ, com pelo menos 20 anos de atividade judicante para você poder trabalhar lá no STF. E 15 para poder atuar no STJ. Os indicados para esses cargos devem ser necessariamente magistrados. Acaba a indicação de político, advogado político, amigo de político, para poder ir para os tribunais superiores. Também prevê idade mínima de 30 anos para ingresso na magistratura, ou seja, só entra na magistratura quem tem vivência como advogado. Isso é muito importante. Também prevê a criação do voto de não confiança para ministros dos tribunais superiores, CNJ e também Procuradoria-Geral da República. Aquele que não tiver uma boa atuação pode ser tirado, não tem mais essa de cargo vitalício. Também, a proposta também do Luiz Felipe de Orleans e Bragança para a reforma do Judiciário trata da restrição do foro privilegiado e veda expressamente a criação de novos foros especiais. Por quê? Isso é importante. Foro privilegiado é só para Tribunal Superior, para o STF julgar presidente da República, presidente do Congresso e presidente do Supremo. O resto parou. Ninguém tem mais foro privilegiado para nada disso. O Congresso também pode sustar efeitos de decisão do STF no chamado controle de constitucionalidade, no que aí os parlamentares considerarem exorbitante. Essa é uma outra inovação. Os poderes podem se contrabalançar. Isso vai dar uma polêmica boa, mas é fundamental que isso aconteça. O Congresso também poderá alterar súmula vinculante por meio de emenda constitucional, ou seja, aquilo que o Supremo decidir juridicamente pode ser alterado pelos parlamentares através de emenda constitucional. Isso também vai render muito, vai ser polêmica da boa. O projeto do Luiz Felipe de reforma do Judiciário também veda ao CNJ e ao Conselho Nacional do Ministério Público deliberar sobre matéria que afeta a reserva jurisdicional ou usar de interpretação extensiva a texto de lei.
Ou seja, tem que seguir a regra, a lei, vale o que está escrito e não as interpretações. Também está lá na reforma, ministros do STJ e do TST eleitos pelo próprio Poder Judiciário, que vai ser um grande avanço para eliminar a politicagem. O TSE passa a ter apenas função julgadora e não vai ter aí a capacidade de criar normas como acontece hoje. Então, o Tribunal Superior Eleitoral vai ser a administração eleitoral. Embora pudesse ter até um avanço ainda maior na proposta, né? Que o ideal é que a autoridade eleitoral fosse administrativa e não judiciária. Mas vamos lá. A proposta do Luiz Felipe também amplia a competência do Superior Tribunal Militar. Prevê ainda quarentena para juízes e membros do Ministério Público. Cria a chamada Autoridade Nacional Eleitoral, que vai ser um órgão auxiliar do Congresso Nacional com a função de organizar e administrar o processo eleitoral. Ou seja, o TSE vai ser só para julgar pendenga. Isso. E não para dizer o que pode, o que não pode, para censurar ou descensurar. É isso. Também, nessa proposta, diretores da autoridade eleitoral terão mandato de 8 anos. Acaba com aquela figura do quinto constitucional. A OAB não vai mais indicar membros para os tribunais superiores. Cria-se também uma regra, ou regras para a concessão de cautelares monocráticas nos tribunais. Tem que restringir isso. Inclui também os cidadãos, por meio de iniciativa popular, no rol dos legitimados para propor ADI ou ADC, que são ações diretas de inconstitucionalidade ou ações diretas de controle de constitucionalidade. Também veda que magistrados atuem em ações de clientes de seus parentes. Olha que coisa interessante nessa reforma, hein? Também veda que magistrados participem como conferencistas, debatedores de eventos patrocinados por empresas privadas, grupos econômicos, organizações sindicais ou entidades de classe. Tá aí, essa é a base de uma proposta de emenda constitucional para a reforma do Judiciário, tem 17 páginas. Alô, pessoal do Centrão, vamos pelo menos ler a proposta, conhecer a proposta. E tá lá, Luiz Felipe de Orleans e Bragança até criou um link para o pessoal que quiser ir lá conhecer essa proposta. Tá na internet o link, os parlamentares acham isso facilmente, todos lá no Congresso, no mail interno deles, já receberam, então não tem desculpa, Centrão. Centrão, leia a proposta de reforma do Judiciário, faça sua adesão a ela, leve isso para o plenário, a gente tem que discutir isso. Centrão, se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, a juristocracia tupiniquim também vai acabar com você, vai acabar com todo mundo. Juristocracia não é regime jurídico, não tem legitimidade para governar nada. A gente precisa de um poder judiciário forte, apoiado pela população com toda a segurança e que faça efetivamente justiça e não politicagem, jogo esquisito do poder, para não dizer outra coisa. Então, vamos pressionar cada parlamentar do Centrão para que pelo menos leia a proposta de emenda constitucional para a reforma do Judiciário e que bota lá sua assinatura, a adesão, por isso aí tem que ir para o plenário com a máxima urgência. É a prioridade das prioridades políticas. E vamos lá, oposição brasileira, você também tem que acordar, né? Porque não basta só o deputado Luiz Felipe isoladamente fazer uma proposta super importante e ninguém dá bola para isso. Isso não tem nenhuma divulgação, mas a gente está aqui quebrando o silêncio. Começa a divulgação pela Grande Auriverde Brasil. Vamos lá, Centrão, assina essa parada. Para Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio em Tempos Olímpicos, Jorge Serrão. Valeu, gigante. Boa, Serrão. Embarcamos nessa, hein? Embarcamos nessa campanha.